que a cruz é preço de vida. No meio de nós, Jesus, o fruto da Igreja unida. Hosana, tu reinarás. Na cruz tu nos salvarás. Dos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imerge seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas de amor de Deus, profundas no coração. Cantemos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir seu coração, a dor, a tristeza, levadas serão nas ondas de amor de Deus, profundos no coração. Cantamos, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Não quero interromper o teu silêncio, Pai, mas eu sou orando que encontre paz. O vento de aflição quer
apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne em furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma, acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas eu te adorando, que venço o mal e a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Se venço esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem para me confundir. O Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver no superfície sem poder respirar, mesmo que morrer por não te adorar. O seu oxigênio, Senhor, só em tua presença minha fé não vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas eu te adorando, que venço a madeira aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Se venço esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Se venço esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também cumprimentar todos os ouvintes que estão nos acompanhando através da internet. Peço para que você abra sua Bíblia ou acompanhe conosco a passagem que será lida no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós estamos na série Contra a Cultura Cristã. O tema dessa mensagem é alicerces, e o texto que acabamos de ler encontra-se em Mateus 7, dos versículos 24 ao 27. Nós estamos na última mensagem da série Contra a Cultura Cristã, também apresentada como Seja Diferente e Faça a Diferença.
nós iniciamos estudos sobre os temas da mensagem do Sermão do Monte no início desse ano, ou seja, desde o primeiro culto de janeiro de 2020, nós estamos meditando sobre aquilo que é conhecido como o mais importante sermão proferido por Jesus Cristo. Nós começamos, então, a partir do capítulo 5 do Evangelho que escreveu Mateus, e nós estamos agora partindo para a conclusão dessa série. Nós tivemos 12 mensagens até o momento, e agora nós caminhamos para a última, a 13ª mensagem, cujo tema é alicerce. Apenas em caráter de introdução, gostaria de relembrar aos irmãos que Jesus está sentado sobre aquele monte, e à frente de Jesus estão também assentados os seus discípulos, e também há uma grande multidão, um grande número de pessoas que está assentado ouvindo esse ensinamento de Jesus Cristo. E eu gostaria agora de lembrá-los que Jesus ele fez uma divisão basicamente entre dois grupos, duas categorias, desde o início que ele iniciou a sua mensagem. Jesus ele diz, por exemplo, que existem dois tipos de pessoas em se tratando do amor. Existem aquelas pessoas que amam apenas as pessoas que lhe amam, ou seja, aquelas pessoas que amam seus pais, suas mães, seus amigos, seus vizinhos, mas que não amam necessariamente todo mundo. E existe o grupo, que é o grupo dos discípulos de Jesus, que Jesus está ensinando e que ele diz, não basta apenas amar aqueles que lhes amam, mas é também necessário amar até mesmo aquelas pessoas que lhes aborrecem, as pessoas que nos têm como seus inimigos. Então, Jesus ele também diz que existe duas categorias de pessoas. As pessoas que perdoam alguns tipos de pessoas, mas não todos. E o segundo grupo de pessoas, que é aquele que perdoam todos, não apenas alguns tipos, mas perdoam aqueles erros, aquelas faltas, perdoam aquelas transgressões que foram feitas contra nós, porque essas pessoas entendem que elas também tiveram os seus erros, as suas faltas e as suas transgressões perdoadas pelo nosso Pai, e agora como um sentimento de gratidão de terem sido perdoadas pelo Pai, elas também continuam estendendo o seu perdão a todas as pessoas. Jesus ele continua dividindo, fazendo essa classificação entre dois grupos de pessoas, ainda ao dizer, existem aquelas pessoas que oram, mas que oram, conforme o texto diz, em pé nas sinagogas ou nas esquinas das ruas, chamando a atenção para aquele ato do que eles estão fazendo. E existe aquele grupo que não se preocupa em chamar a atenção do Senhor em se tratando de questões e atividades espirituais, e que essas pessoas fecham as portas dos seus quartos, elas dobram os seus joelhos e elas têm uma conversa, um diálogo, elas fazem uma oração com o Pai, sabendo que Deus que tudo vê, Deus que tudo conhece, Ele está avaliando não aquilo que nós fazemos externamente apenas, mas Deus está avaliando principalmente a questão interior dos nossos corações. Jesus ainda fala que existe o grupo de pessoas que serve a Mamon, ou seja, Mamon aqui sendo uma referência ao Deus do dinheiro. E existe aquelas pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, que não é possível ter dois senhores, ou você servirá a Jesus, ou você servirá ao dinheiro. E Jesus, por todo o seu sermão, ele continua fazendo essa divisão de maneira dupla, duas categorias, há sempre dois grupos de pessoas, que nós podemos também colocar da seguinte maneira: existe o grupo das pessoas que estão fazendo as coisas erradas e existe o grupo das pessoas que estão buscando fazer as coisas certas com a capacitação do Espírito Santo de Deus. Jesus ele prossegue em dizer em todo o seu sermão do monte que existem aquelas pessoas que se preocupam em demasia. Elas chegam a se preocupar tanto que elas ficam ansiosas. Elas estão ansiosas em relação aos problemas que estão passando em suas vidas, elas estão ansiosas em relação ao futuro, ao que vai acontecer, pensando excessivamente com
como elas ficarão no futuro, e isso é uma forma de falta de fé. E Jesus disse: não devemos nos preocupar com o futuro, porque Deus está no controle, Deus é soberano, e ainda que as questões sejam difíceis e complicadas e árduas e amargas, nós não estamos sozinhos, Jesus Cristo está conosco, e que basta a cada dia o seu próprio mal, basta para que nós nos preocupemos, portanto, com os problemas do dia de hoje. E Jesus, ele ainda faz a separação entre dois grupos, aquelas pessoas que tratam os outros de acordo com que elas foram tratadas, ou seja, se alguém lhes cumprimenta, elas também cumprimentam as pessoas. Se alguém lhes dá presente, elas também retribuem com presentes. Mas se as pessoas não lhes cumprimentam, elas também não lhes cumprimentam. Se uma pessoa não lhe presenteia, ela também não lhe dá presentes. E Jesus disse: esse grupo de pessoas não é o grupo de pessoas que fazem parte dos meus seguidores, os meus discípulos. Por quê? Porque os meus discípulos, eles vão sempre e deverão sempre tratar os outros da maneira que eles gostariam de ser tratados. É o que Jesus apresenta naquilo que é conhecido como a regra de ouro, que nós tratamos na mensagem anterior, a mensagem passada. Ou seja, nós tratamos as pessoas bem, não de acordo com o que elas nos tratam. Sim, todas as pessoas, no geral, gostam de ser bem tratadas, gostam de receber presentes, mas ainda que nós sejamos maltratados, ainda que nós sejamos esquecidos, não é a postura, a atitude do outro que irá definir como que um cristão, um verdadeiro seguidor de Cristo, um verdadeiro discípulo irá reagir. Ele sempre vai reagir de acordo com a sua nova natureza em Cristo Jesus. E essa nova natureza irá levar aquela pessoa a produzir bons frutos, ainda que ele ou ela esteja recebendo maus frutos das outras pessoas. E depois de fazer essa classificação entre sempre dois grupos, Jesus, ele parte agora para a última classificação dos dois grupos, e agora a separação, a classificação dupla é a seguinte: existe o primeiro grupo, que é o grupo que ouve a palavra e pratica, e existe o segundo grupo que ouve a palavra e não pratica. E esses são os dois pontos principais da mensagem de hoje. O primeiro ponto, portanto, é o ouvinte e praticante. Ele é igual à pessoa prudente. Portanto, ouvinte e praticante. Jesus está ressaltando aqui que ouvir é extremamente importante. Tanto é que a palavra de Deus diz que a palavra vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pela mensagem de Deus. E Jesus está falando que existem dois grupos. Vamos lembrar que os seus discípulos estão assentados à sua frente. Aquela multidão de homens e mulheres e crianças também está sentada à sua frente, e eles estão ouvindo. Então veja que naquele grupo todos estão ouvindo. Jesus está falando com todos aqueles ouvintes, e Jesus diz o seguinte: aqui haverá uma dupla divisão. Existem aqueles que ouvirão a minha palavra e irão obedecer, praticar, executar aquilo que eu estou ordenando. E existem aqueles que ouvirão, mas que não colocarão em prática aquilo que eu estou falando. Agora, cada um de vocês precisa tomar uma decisão e saber em qual grupo você irá fazer parte. E aqui, Jesus ele está falando, portanto, que não basta apenas ouvir. Ouvir é extremamente importante e o primeiro passo, mas é preciso colocar em prática aquilo que nós ouvimos. E se nós fizéssemos, acredito até que 10% daquilo que nós conhecemos, nós seríamos pessoas melhores e o mundo como um todo seria um mundo melhor. E aqui eu gostaria de fazer uma citação. Há um enorme abismo entre o nosso saber e o nosso fazer. Entretanto, não há nada de errado em muito saber. O erro se dá quando o nosso fazer não acompanha o nosso saber. Eu vou repetir. Há um enorme abismo entre o nosso saber e o nosso fazer.
Entretanto, não há nada de errado em muito saber. O erro se dá quando o nosso fazer não acompanha o nosso saber. Jesus, ele está falando, vocês estão ouvindo e vocês estão no caminho certo, mas agora não basta apenas ouvir. Da mesma maneira que não basta você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa mensagem. Não é o suficiente ouvir apenas essa mensagem. Ouvir a mensagem é o primeiro passo, mas colocar em prática aquilo que nós ouvimos é o principal ponto da mensagem que Jesus está ministrando, que Jesus está ensinando aos seus discípulos e a todos aqueles ouvintes que estavam assentados à sua frente. Porque Deus, ele não quer pessoas que sejam gigantes no conhecimento, mas que sejam anões em suas práticas. O bom ouvinte, de acordo com a definição de Jesus, é aquele que pratica aquilo que ele ouve. Ou seja, Jesus, ele disse, eu não quero que haja uma disparidade, uma diferença entre aquilo que você sabe através daquilo que você ouviu, que você aprendeu, e as suas ações. Nós devemos ouvir bastante, mas nós devemos também fazer com que as nossas ações acompanhem, estejam no mesmo nível daquilo que nós sabemos e que nós aprendemos através da meditação, do ensino ou de ouvirmos a ministração da palavra de Deus. Jesus não está dizendo que ouvir e praticar estejam lutando um contra os outros, mas ele disse, não, essas são duas categorias de algo que eu peço a vocês, ouçam e façam, ouçam e executem, ouçam e pratiquem aquilo que vocês estão ouvindo. É por isso que nós temos ditados muito conhecidos, ditados extraídos da Bíblia e usados em contextos religiosos, embora nem sempre, às vezes até mesmo fora do contexto religioso, em que as pessoas dizem, viva aquilo que você prega, ou seja, você diz saber muito, você leu muito, você ouviu muito, mas a questão não é o quanto você sabe, a questão é o quanto você coloca em prática daquilo que você sabe. E então Jesus, ele disse, aquele que ouve e pratica, ele é igual à pessoa prudente. E essa pessoa prudente é a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. E aqui então nós vamos continuar a metáfora, a figura de linguagem que Jesus está dizendo. Veja que Jesus, ele está usando uma imagem que os seus ouvintes na época conheciam muito bem, como construir uma casa. E Jesus não está falando de uma casa física, Jesus não está falando de madeira, Jesus não está falando de blocos, ou Jesus não está falando de cimento. Jesus está falando das nossas vidas, Jesus está falando das nossas famílias, Jesus está falando dos nossos casamentos. Jesus está dizendo, a sua vida precisa ser construída sobre a rocha, o seu casamento precisa estar alicerçado sobre a rocha. Tudo aquilo que nós fizermos precisa ter esse embasamento, esse fundamento, esse alicerce que é Jesus Cristo. E ele diz, todo aquele que ouve, obedece, que pratica, que executa aquilo que eu ensinei, ele então está construindo a sua casa sobre a rocha. Mas Jesus, ele está pedindo para obedecermos. E o que nós devemos obedecer, então, especificamente? Tudo aquilo que Jesus ensinou no seu sermão, ou seja, para que eu e você estejamos construindo as nossas vidas, os nossos casamentos, as nossas famílias sobre a rocha, nós precisamos estar obedecendo aquilo que ouvimos. E o que foi que aqueles discípulos e aquela multidão acabou de ouvir? Jesus falou, bem-aventurados misericordiosos, ou seja, sejam misericordiosos. Jesus falou, bem-aventurados ou felizes são os puros de coração. Jesus está dizendo, vamos obedecer e buscar sermos puros de coração. Jesus falou, bem-aventurado ou felizes são os pacificadores. Então, vamos obedecer a Jesus, trazendo sempre a pacificação, nunca querendo trazer a inimizade, o rancor, o ódio, a separação ou a divisão, onde quer que nós estejamos.
Bem-aventurado aqueles que perdoam e que perdoam também os seus inimigos. Bem-aventurado aqueles que amam, mas que não amam apenas os seus próximos, mas que amam também aos seus inimigos, aquelas pessoas que lhes fizeram mal. Bem-aventurado aqueles que oram, que têm um relacionamento íntimo com Jesus. Bem-aventurado aqueles que jejuam. Felizes são aqueles que dão a outra face. Felizes são aqueles que andam a segunda milha. Felizes são aqueles que colocam, que derramam todo o seu fardo sobre Jesus Cristo, que não se preocupam, que não estão ansiosos em relação ao dia de amanhã, porque eles sabem que Jesus Cristo está no controle, que ainda que a situação seja difícil, árdua, Jesus continua sendo Deus, Ele é o Todo-Poderoso e todo mundo está debaixo do seu controle, e que os problemas que nós vivemos não são maiores do que o Deus a que nós servirmos, ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E ele diz: felizes são aquelas pessoas que não estão procurando pequenos erros ou defeitos na vida das outras pessoas, mas que estão acostumadas, são ensinadas por Deus através do Espírito Santo a analisarem as suas próprias vidas para que elas possam corrigir os seus erros antes de quererem ficar apontando o dedo para possíveis erros de nossos irmãos e irmãs ou dos nossos próximos. Jesus está falando: nós precisamos não apenas ouvir tudo isso que eu acabei de dizer, mas colocar em prática. E quando nós começarmos a colocar isso em prática, nós estaremos então construindo, edificando a nossa casa sobre a rocha. Ou seja, a nossa casa está bem alicerçada. E eu acredito que foi inspirado nesse sermão que o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, capítulo 1, dos versículos 22 ao 25, ele trata dessa questão de sermos ouvintes e praticantes. Lembrando que Tiago, o irmão de Jesus Cristo, ele diz algo semelhante, bem possivelmente influenciado pelo ensinamento de Jesus, quando ele escreve então em Tiago 1, dos 22 ao 25, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Vejam que Tiago ele diz: não basta apenas ser ouvinte, é necessário também ser praticante daquilo que nós ouvimos. Ele diz: aquele que ouve, que não coloca em prática aquilo que ele ouviu, ele é como uma pessoa que esquece a sua própria imagem, ele não sabe quem ele é. Mas feliz é o homem que não apenas ouve, mas que ouve e coloca em prática tudo aquilo que ele tem ouvido. E por fim Jesus ele vai dizer assim ainda: e então veio a chuva, então veio a enchente, e então veio o vento. Agora Jesus está usando uma metáfora ou alegorias, uma figura de linguagem para falar sobre problemas. Veja que Jesus falou: o homem que ouve e pratica, ele é como um homem prudente que construiu a sua casa alicerçada sobre a rocha. Mas veio a chuva, veio a enchente e veio o vento. E aqui está uma lição extremamente importante que todo cristão experiente, maduro, experimentado sabe, que é o seguinte: nós como cristãos enfrentaremos problemas, como cristãos teremos dificuldades, passaremos aperto, passaremos por situações difíceis e duras e amargas, porque muitos cristãos ou pseudo-cristãos, algumas pessoas chegam à igreja pensando que ao entrar na igreja nós estaremos isentos ou imunes de problemas. E Jesus ele deixa isso claro: você que construiu a sua casa sobre a rocha, virá chuva, haverá enchentes e terá ventos, querendo dizer, a sua casa, a sua vida espiritual, a sua família, o seu casamento passará por chuvas, enchentes e ventos, por problemas, por adversidades.
E é exatamente por isso que a sua casa precisa estar alicerçada sobre a rocha. Porque quando o vento vier, o vento não derrubará a sua casa. Quando a chuva vier, ela não entrará na sua casa. E quando a enchente vier, ainda que ela seja grande e forte, ela não será o suficiente para derrubar os alicerces da sua casa. Portanto, meus amados irmãos, vir a Cristo é exatamente isso, é alicerçar a nossa casa sobre a rocha e estarmos preparados para os momentos de adversidade. Veja, não faz sentido ter uma casa com um grande, forte, inabalável alicerce se nós não iremos passar por problemas. Se pensar que vir a Cristo é vir e não enfrentar problemas, a nossa casa poderia ser construída sobre areia, não ter fundamentos. Por quê? Porque se não teremos problemas, a casa continuará em pé. Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus diz: tenha a sua casa alicerçada, porque os problemas virão, adversidades virão, e então, quando elas virão, elas não serão capazes de te derrubar. Eu me recordo que quando adolescente, quando criança, eu costumava ouvir um hino que meus pais, principalmente minha mãe, gostava de ouvir. O cantor Álvaro Tito cantava um hino que dizia o seguinte: sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus. E isso mostra exatamente essa verdade bíblica que Jesus está ensinando aqui. Problemas virão, mas fique tranquilo, fique calmo, que Deus está segurando. Deus está segurando a tua mão, Deus está segurando a mão da tua família, Deus está segurando o teu casamento, Deus está mantendo o seu casamento, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está no controle se as nossas casas estiverem alicerçadas sobre a rocha. E por fim ele dá a advertência: você que ouve, ponto de número 2, você que ouve e não pratica, você é um insensato. Veja que Jesus ele está tratando com pessoas, com seus discípulos, com pessoas que estão ouvindo. É como se Jesus estivesse falando com a igreja, a congregação, e diz: vocês que aqui estão, e 2 grupos surgirão dentro de vocês. Todos vocês estão ouvindo, mas nem todos estão praticando. A questão não é apenas ouvir, mas ouvir e praticar. E Jesus ele disse: e aquele que ouve, mas não coloca em prática, ele está construindo a sua casa sem alicerce. E a chuva também virá. Sim, a chuva virá, a enchente virá, o vento virá. E quando esses elementos da natureza, utilizados para falar de problemas e dores e sofrimentos, vierem, a sua casa não estará preparada para aguentar o ataque do maligno. E eu sei que, quando nós falamos isso, alguns cristãos, principalmente aqueles que estão passando por uma fase difícil, eles costumam falar: mas não é essa a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é que, mesmo seguindo e obedecendo a Cristo, é que aqueles não cristãos, aqueles que não têm fé, eles continuam tendo uma vida boa, eles têm uma casa boa, eles têm carro, parece que não há problemas na vida deles, ao passo que eu procuro obedecer a Deus, eu procuro ser fiel naquilo que eu tenho estudado e aprendido, e vejo o ímpio prosperar, e aquele que serve a Deus parece que está desamparado. E eu quero que você saiba que essa impressão não ocorre apenas contigo, mas apenas de uma maneira reduzida. Eu convido a você que você faça a leitura do Salmo de número 73. O Salmo de número 73, ele vai tratar dessa questão. E ele vai falar exatamente disso, da impressão que nós temos de que o ímpio prospera, de que a doença só atinge a nossa casa, mas não atinge a casa do ímpio, que nós passamos por problemas, mas que o ímpio parece estar sempre feliz. E depois do salmista dialogar com Jesus, no Salmo de número 73, do 16 ao 20, na conclusão ele diz o seguinte: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Jesus está falando aqui
Quando ele fala que a nossa casa vai permanecer, ele também está fazendo uma referência não apenas à vida aqui na terra, mas ele está fazendo uma referência à vida eterna. A nossa casa continuará eternamente erigida nos céus. Portanto, meus amados irmãos, nós somos testados exatamente nos momentos de dor, nos momentos de aflição. Quando tudo está bem na sua casa e na sua família, isso não prova quem você realmente é. Quando você tem um bom trabalho, você tem dinheiro no bolso ou no banco, isso não mostra quem você realmente é. Quando o seu casamento está bem, a sua mulher está bem com você, você está bem com a sua mulher, isso não mostra quem você realmente é. Quando as coisas estão boas na sua igreja, isso não prova quem você realmente é. O que prova quem nós somos é exatamente o sofrimento, a dor. É por isso que Jesus falou: nós só vamos saber que uma casa está alicerçada sobre a rocha quando vier o vento, a enchente ou a chuva. É nesse momento que nós veremos aquilo que a Bíblia diz, a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, entre aquele que ouve e pratica e aquele que apenas ouve, mas não coloca em prática aquilo que ele ouviu. Portanto, é no momento de dor, é no momento de sofrimento, é no momento de perseguição, é no momento de abandono, é no momento em que nos sentimos sozinhos, é no momento em que sentimos desamparados, é no momento em que pensamos que vamos morrer, é no momento em que quando parece que não há mais saída, que tudo está perdido, que é aí que a raiz, o alicerce daquilo que nós somos começa a mostrar. É naquele momento, então, que Deus mostra, aquela pessoa parece que vai cair, mas ela está alicerçada sobre a rocha e ela não irá cair, porque eu a manterei. O casamento, a vida, o ministério daquela pessoa está sendo atacado de todos os lados, de todas as frentes, mas ela não vai cair, porque o Senhor está sustentando. Portanto, eu quero concluir essa mensagem trazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sejamos praticantes daquilo que nós estamos ouvindo. E quando a chuva vier, e ela virá, quando a enchente vier, e ela virá, quando o vento vier, e ele virá, nós estaremos alicerçados sobre a rocha. E é isso que o Senhor, ele quer passar e te ensinar no dia de hoje, que você está ouvindo essa mensagem. Que a tua casa esteja alicerçada sobre a rocha. E para alicerçar a nossa vida, a nossa casa, os nossos relacionamentos, o nosso casamento, nós precisamos não apenas ouvir, mas colocar em prática, obedecer e executar tudo aquilo que temos ouvido. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Amém.